Bom dia, que venha ter um ótimo dia, porque todo dia tem que ser um dia que começa com Jesus, né? Começando com Jesus, vai tudo bem. Vou deixar aqui uma palavra que Deus me deu hoje pela manhã, porque a gente tem que se colocar no lugar, às vezes, de outra pessoa, para perceber algo. As mulheres, ela tem esse dom de perceber algo em alguém. Dom e talento que me dá é Deus. Vou deixar aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Diz assim: Vinde a mim e descansarei. Naquele tempo, tomando Jesus a palavra, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor, do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequenininhos. Deus, ele sabe para quem, realmente ele sabe, para quem ele vai revelar aquilo que vem dele mesmo, da própria essência de Deus. E aí no versículo 26, ele diz assim: Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece perfeitamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece perfeitamente o Pai, senão o Filho. É aquele quem o Filho resolva revelar. Deus, ele conhece a série, Deus, ele conhece todas as pessoas. Então, aqui vem dizendo que Deus se agradou nele próprio. Quem? Em Jesus. E entregou para Jesus aquilo que ele queria entregar, o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é diferente. Ele entrega também para você e para mim aquilo que ele quer entregar, porque ele se agradou. Então a gente tem que entender o seguinte, que se Deus se agradou de tal pessoa, seja lá quem for, Deus vai fazer a vontade dele. E quando a gente entende que Deus faz a vontade dele, a pessoa tem que compreender essa vontade de Deus, né? E ficar contente com essa vontade de Deus. Porque Deus sabe do futuro, do presente e do futuro de hoje. Deus sabe. Por isso que está escrito que Deus é o mesmo Deus de hoje, de ontem e de sempre. Ele não muda. Deus diz aqui, no versículo 28, Vinde a mim, todo o que estás cansado e sobrecarregado. Hoje existe pessoas muito cansadas. Tem dois tipos de cansaço. Cansaço espiritual e cansaço que a pessoa trabalha muito e o corpo se cansa também. Porque ninguém é robô, né? E aí a pessoa fica sobrecarregada. Mas vamos falar sobre cansaço e sobrecarregado. Isso aqui é no mundo espiritual. Às vezes a pessoa está muito cansada e sobrecarregado. Cansaço já é uma palavra. Agora, sobrecarregado, então tem muito acúmulos de peso nas costas de alguém, de uma pessoa. E Jesus disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados. Então a pessoa tem que ir no foco certo, que é Jesus Cristo, para tirar o cansaço físico e espiritual. Porque do lado da palavra cansaço tem o sobrecarregado. A pessoa não pode ficar sobrecarregado. Os seres humanos, ele tem que ter o fardo leve, porque Jesus, ele é leve. Jesus, ele é manso e humilde. E ele diz assim: aprende com quem? A pessoa tem que aprender com Jesus, a ser manso e humilde. Manso é uma palavra, humilde é outra.
Entendemos que a pessoa tem que ter as duas andando junto com ela, junto do corpo, junto da mente, junto do espírito qual Deus assoprou. E também isso tem que estar dentro da alma. Vamos terminar de ler. No versículo 29 diz, tomai, no versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos farei descansar. Jesus promete que vai fazer a pessoa descansar das lutas, porque a luta faz a pessoa cansar. Mas a pessoa tem que ter um foco, que todo foco é Jesus Cristo. Todo foco tem que gerar Jesus Cristo. Posso estar falando com um cristão, posso estar falando com aquele ainda que não é cristão, não tem problema. A palavra de Deus é que segue adiante. Mas ele diz que ele vai fazer a pessoa ter um descanso. Claro, porque ele vai tirar esse cansaço, porque esse cansaço não é de Deus. E ali ele diz assim, tomai, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Agora ficou mais interessante, porque o jugo de Deus é suave e leve. Claro que ele quer que a pessoa tenha uma mente leve. Claro que Deus quer que a pessoa tenha um subconsciente leve, o intelecto, o pensamento, o raciocínio, tudo tem que estar leve. Tomai sobre vós o meu jugo, Deus disse, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque tem alma que está dentro do corpo porque a pessoa está viva, mas a alma está sobrecarregado. E narabanda como narabanda sul, namanda cai. Alma carregada e a pessoa está viva, com certeza é alma atribulada. Mas Deus diz, se a pessoa for no autor e no consumador, ele vai fazer a pessoa ficar leve, manso. E ele diz assim, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então o jugo de Deus é... Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então Deus diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Ele dá duas garantias. Duas garantias Deus dá. Qual é essa garantia? Que ele é suave e que ele, o fardo dele é leve. Eu gosto de falar de Deus porque a gente só pode falar. Temos que ter um bom senso. Só podemos falar de alguém. Aprende? Aí você aprendeu isso. E há pessoas, os seres humanos, só pode falar de alguém se verdadeiramente você conhece a pessoa, de ponta a ponta. Mas como Jesus, ele é manso, é uma dica que Deus está mandando eu dar. Deus, ele ama todos, ele fez todos. Mas também tem a hora de Deus cuidar e tratar. Tem a hora de Deus libertar. Ele não chega nem antes nem depois, mas ele chega na hora certa. Tem a hora de Deus libertar. Tem a hora de Deus curar. Tem a hora de Deus dar a salvação de todos os problemas. Tem a hora para tudo. Por isso que lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz sobre o tempo. Porque Deus, ele trabalha dentro do propósito. É um Deus de propósito. E dentro desses propósitos, lá em Eclesiastes, que eu estou em Mateus capítulo 11, versículo 25, que Deus falou para me falar. Mas lá em Eclesiastes, diz que há tempo para todas as coisas. Aí ele fala assim, medite na palavra e vê qual é o seu tempo. Vê qual é o seu tempo, qual é o seu tempo. Qual é o seu tempo que você está hoje? Qual é o seu tempo? Como você está hoje? Como você está? Deus quer. O que Deus quer? A intenção de Deus é boa, é maravilhosa.
A intenção de Deus é que a pessoa, seres humanos, qual ele criou, esteja bem. Bem, bem mesmo. Tanto no corpo, como na alma, como no espírito. Mas aí entendemos o seguinte, que a pessoa tem que descer a casa do oleiro. É lá em Jeremias 18, né? Fala sobre os vasos. A pessoa tem que descer na casa do oleiro, só que muitas das vezes os seres humanos tá na carne de qualquer um. E falando sobre carne não tem libertação. Aí vem a responsabilidade. Temos que ter responsabilidade, sim. Porque quando a pessoa fala com adultos, já passou da infância, né? Já passou por uma etapa de infância ou pré-adolescência. Aí vem a maturidade. Mas Deus diz o seguinte, assim como Deus ele é responsável, com certeza, ele é responsável por tudo. Deus é responsável por tudo. Tudo que ele criou, houve uma criação. Ele criou tudo. Depois que ele criou tudo, criou os seres humanos. E dentro desses seres humanos está você e a Aricélia. E ele diz que cada um dos seres humanos tem que ter responsabilidade, sim. As crianças, gosto de falar de criança porque criança é igual ao pai. A criança. Toda criança temos que ter uma mentalidade ampla, segura, uma mentalidade abençoada e deixar o Espírito Santo trabalhar dentro da mente da pessoa. Porque quem cria todas as coisas é ele. Ele cria. Ele é o dono da criação. E ele criou também, infelizmente. Quem faz Deus decidir o que ele tem que decidir? Ele mesmo. E para você ver que o mundo é espiritual. O mundo é. Por isso que ele diz, não ameis o mundo. O mundo é... Ele não está falando sobre pessoas. Ele está falando sobre o mundo. Porque no mundo tem as suas concupiscências, que tem as suas distrações. O mundo distrai. O mundo é uma distração. Mas ele diz, tenham foco em Jesus. O cristão tem que ter foco. O foco é o autor. Que dentro dele está a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Então, voltando para essa palavra. Ele quer que ninguém venha ficar distraído. Né? Ninguém venha ficar distraído. Por quê? Porque na sua distração, aí vem coisas inconvenientes. Mas ele diz, no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O corpo do ser humano, que ele criou, buscando Deus todo dia e deixando todas as suas orações, todas as suas petições, deixando tudo na mão de Deus, com certeza, isso é com certeza. O corpo da pessoa é suave. Dentro do corpo da pessoa não vai ter cansaço. Vocês creem nisso? Não vai ter cansaço, porque a alma está leve. E ele diz, o meu fardo é leve. A pessoa que realmente tem a presença do Senhor Jesus Cristo, ele dá essa garantia. A garantia de a pessoa ser leve, a leveza do Espírito de Deus. E o fardo, ele que vai carregar, né? Jesus carrega os fardos. Olha, são tantos fardos que Jesus carrega. Porque, se você pensar comigo, existem milhares e milhares de pessoas no Brasil
e no mundo afora. Mas ele tem essa capacidade de levar cada fardo pesado das pessoas. Mas ele diz, troca comigo o teu fardo, eu te dou o meu, ele diz, né? Eu te dou o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Mas ele faz crente, cristão, ele faz a gente se colocar no lugar do outro para a gente perceber o peso das vezes, muitas das vezes, da outra pessoa. Porque quando a gente começa a orar por outras pessoas, a gente vai começar a perceber, porque Deus ele dá isso, para ver como é que está a pessoa. É por isso que a pessoa tem que orar todos os dias, é por isso que Paulo diz assim, Paulo falou através de Deus, ora sem cessar. Porque quando a pessoa está no Espírito de Deus, com certeza, isso é com certeza, a pessoa vai ficar no Espírito de Deus e Jesus vai trazer a revelação, o entendimento para aquele que ele quer, que são os pequenininhos, que ele diz aqui, né? Mas por que Deus traz? Porque Deus se agradou. E quem vai impedir? Quem vai impedir da pessoa, de Deus se agradar de outra pessoa? Quem? Mas os irmãos, que às vezes muitos irmãos estão dentro da casa de Deus. Nós temos milhares e milhares de irmãos de Deus. Mas uma coisa eu digo, Deus diz o seguinte, eu também digo através de Deus, toda pessoa tem que ver se ela realmente está bem ou não. Consulte você próprio, ele diz, se consulte você próprio, baseado no que está na Bíblia, baseado no que você já ouviu, verifique se você está bem ou não. É como a gente estivesse tomando uma Santa Ceia, né? Ninguém tem que se avaliar. Quer dizer, outra pessoa não pode te avaliar, mas a própria pessoa pode se avaliar. E ele diz, vê se a pessoa tem condição de tomar Santa Ceia ou não. E ele diz também que às vezes muitos estão doentes, porque está tomando Santa Ceia, toma Santa Ceia porque às vezes não é para tomar. A Santa Ceia é uma coisa muito séria, meu irmão, muito séria. Porque a gente tem que se avaliar todos os dias. E a gente tem que se esforçar todos os dias. Ele diz assim, a salvação, essa é a palavra de Deus. O cristão ele só transmite aquilo que Deus já fixou, já lançou. Ele já lançou, já fixou, já está fixado. Lançado a palavra na terra. Fixado, bem fixada a palavra na terra. Aí o que ele quer que a gente faz? Ele quer que a gente faz a transmissão. É a transmissão. Transmite você, porque ele usa, né? Ele usa quem ele quiser. E a pessoa não pode impedir. Ninguém pode impedir ninguém de transmitir a palavra de Deus. E ele diz, ai daquele que fizer algo, aí é com Deus, ele que fala, para outra pessoa qual Deus escolheu, deixa na mão de Jesus. Davi ele tinha o Espírito Santo, né? Ele entendeu isso. Ele entendeu. Davi entendeu coisas antes de Jesus chegar na terra. Porque Davi, a gente fala sobre Davi em Novo Testamento. Mas no Velho Testamento, quer dizer, a gente fala de Davi sobre o Velho Testamento. Só que no Novo Testamento a gente fala de Davi. Mas Jesus fala assim, Davi, ele conheceu o Pai, que é o principal. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo também está num só. Né? E ele entendeu, o que Davi entendeu? Davi entendeu o seguinte, que muitos crentes às vezes não entendem. Ou não quer entender, ou faz desentendido. Eu não sei. Mas uma coisa Deus está falando para me falar. Ele diz assim, Davi foi escolhido. Deus achou graça.
E aí Deus fez o que fez. Ungiu ele. E aquele outro homem também foi escolhido. Saul, né? Mas Davi, ele não tocou nesse outro homem que queria fazer algo com Davi. Respeito por Deus. Davi tinha respeito por Deus. Respeitava também uma unção que foi dada por Deus. O crente também tem que respeitar isso. Tem que respeitar Deus, respeitar a unção que está sobre. Quem dá a unção é Deus. Sobre a cabeça da pessoa. Mas a unção entra na cabeça, mas habita em todo o corpo. Né? A unção não fica só na cabeça, fica em todo o corpo. É a unção dada por Deus. Então Davi entendeu que ele não poderia tocar naquele homem que também era escolhido, também foi ungido por Deus. Quem tinha que tocar? E se tivesse que tocar, era Deus. Deus tocou. Mas só porque Deus... Mas Deus tocou por quê? Porque ele, Saul, ele não estava fazendo a verdadeira vontade de Deus. Mas todo crente, todo cristão que foi chamado e foi escolhido, tem que fazer. Por que você afirma que tem? Porque a palavra de Deus é uma afirmação. Tem que fazer a vontade de Deus, mesmo contrariando a sua. Tem que fazer. Fazendo com vontade, fazendo com ânimo, voluntariamente, tem que ser voluntário também, né? Não pode ser forçado, não. Aí Deus ajuda, Deus faz tudo, Deus dá livramento, Deus poupa a pessoa, Deus faz um milagre, Deus faz tudo. E o ministério da pessoa vai sendo abençoado, a pessoa continua sendo salva, como Davi foi salvo, né? E o ministério da pessoa vai crescendo conforme Deus quer. Mas Davi entendeu, porque Davi ele procurou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente também tem que procurar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Davi contava sempre com a ajuda de Deus. Mas a gente também tem que contar a pessoa, claro, tem que contar sempre com a ajuda de Deus. A ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, trabalho unido. O ser humano tem que entender que ele tem que trabalhar unido com Deus e com as pessoas aqui na Terra também. Porque há uma energia expositiva de Deus para nós e de nós para o povo. E ele diz, quando a pessoa é unida com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, quando a pessoa obedece Deus de verdade, quando faz com amor, com sinceridade, com a pureza dentro da alma, dentro do Espírito que Deus soprou, dentro do corpo, e os caminhos também é puro, então vai ter crescimento nessa vida, no mundo espiritual. Não só crescimento, vai ter a bênção de Deus, vai ter a proteção de Deus, vai ter tudo. Mas ele diz que ele escolheu, no 25 ele diz, que ele conhece a pessoa e que ele escolhe a pessoa e que ele revela para a pessoa e ele faz conforme ele quer. E quando ele faz isso, os seres humanos, no geral, tem que entender o seguinte, que culpa tem a pessoa se Deus achou graça na vida da pessoa? Porque Deus, ele conhece. Conhece cada uma pessoa que fez. Mas ele diz o seguinte, para você falar de alguém, você tem que conhecer a pessoa. E ele diz assim, cuidado no que você for falar. Falamos de Jesus. Temos que ter uma responsabilidade sobre esse nome. Falamos da profundidade de Jesus.
Como podemos falar da profundidade de Jesus? Se você conhece Jesus Cristo na profundidade do Espírito de Deus, você tem acesso para falar. E você pode falar. E o Pai fica até contente, porque quem fala é porque buscou e busca todos os dias e todas as horas. Enquanto está vivo, está buscando, porque ele dá 24 horas. Dentro de 24 horas, a pessoa que é responsável faz o máximo de fazer algo para Deus, para agradar a Deus. Está nos pés de Deus o tempo todo, o tempo todo. Vive para Deus? Vive para Deus. Mas é ser humano. E se a pessoa escolhe viver uma vida entregue a Deus, aí Deus se levanta do trono para defender qualquer pessoa que se entrega para Deus de fato, de verdade. É por isso que ele diz, não, estará em Salmo. Salmo 115, versículo 15. Ele diz, é uma palavra seríssima, que muitos talvez não levem isso a sério, mas a palavra de Deus é sério. A pessoa acreditando ou não, crendo ou não, não importa. É no Salmo 105, versículo 15. Salmo 105, versículo 15. A palavra que Deus diz, toda a Bíblia, vale, está valendo. Está escrito? Está valendo. Quem crê, crê. Ele diz assim, ó. Não toquei, disse, não toquei, disse, em meus ungidos, nem faças mal a meus profetas. Né? Salmo 105. Ele diz, está aqui. Aqui a gente fala aqui no Velho Testamento. Mas no Novo também ele vem dizendo. Paulo vem falando muitas coisas sobre Deus. Para falar de Deus tem que conhecer Deus. Tem que ter intimidade de Deus. Como a pessoa vai falar de uma pessoa que não conhece verdadeiramente? Aí eu jogo para o lado pessoal dos seres humanos. Os seres humanos, para falar de outro ser humano, você conhece esse ser humano? Você conhece essa pessoa para falar tudo sobre essa pessoa? Mas quando você for falar, lembre que essa pessoa é ser humano, é uma alma que Deus ama e que Deus se agrada dessa alma. Tenha carinho, tenha respeito para falar dessa pessoa, porque senão Deus vai cobrar. Isso é no geral. É no geral. Temos que ter, sabe o quê? Ética. Educação. Porque se a pessoa souber, só se botar o joelho no chão, ou orando em pé ou sentado, Deus, essa pessoa, o senhor tem algo com essa pessoa, mesmo se a pessoa não for crente. No presente ou no futuro, o senhor tem algo com essa pessoa? O senhor tem algo com essa pessoa? Que Deus quer dizer o seguinte, hoje, agora, cuidado no que você for falar de pessoas que às vezes Deus tem carinho, algo com essa pessoa, sendo crente ou não, porque Deus fez todas as pessoas. E a pessoa que não é crente ainda pode ser, mas Deus não gosta que a pessoa fique falando, porque o mundo dá volta, né? E só Deus sabe o que pode acontecer daqui para diante. Quando a pessoa for falar de alguma coisa, a pessoa tem que saber o que vai falar. Pode falar, mas Deus mandou falar? Deus mandou? Então, sabemos que dentro de uma Bíblia, o Espírito de Deus está também dentro de uma Bíblia, está em todos os lugares, porque o Espírito de Deus está na terra. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está naquele que crê nele. Mas ele olha por todas as pessoas. O Espírito de Deus, ele anda assim. O céu dele é o extrato dos pés dele. E ele fica procurando
quem ele pode depositar a vontade dele, os segredos dele, o querer dele nas pessoas. Ele fica procurando, todo dia Deus procura. Quem eu posso confiar? Quem eu posso confiar nas grandezas e em tudo que Deus tem? Quem eu posso confiar? É muito sério a pessoa for falar de qualquer pessoa e quando diz que conhece. Porque Deus, ele não gosta de escândalo. Não, o Espírito de Deus não gosta de escândalo. O Espírito de Deus, ele é família. E como ele é família, você sabe que família é unida, né? Tem que ser unida. Então, quando a pessoa começa a revelar algo, ou falar, né? Revelar ou falar algo da outra parte da família, aí Deus fica só prestando atenção. Porque a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Porque a pessoa tá sendo conhecida, né? Publicamente para o mundo inteiro. Aí o que Deus quer dizer? Deus quer dizer o seguinte: você sabe como a alma tá dessa pessoa? A gente tem que ter uma consciência de saber assim falar. É porque Deus dá o dom de a gente saber como a pessoa tá por dentro. Dentro da alma da pessoa, se a pessoa tá bem ou não. Que uma vez Deus me deu uma visão de eu ver como a pessoa tá por dentro. Quando Deus abriu minha visão para mim poder ver, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu pedi, Deus tem misericórdia. Ele falou, estou te mostrando. Só para você ter uma ideia como a pessoa está por dentro. Eu não sei por que Deus está falando isso dessa maneira. Deve servir para alguém. Mas temos sim, meus queridos, minhas queridas, meus amados, minhas amadas, saber com quem a gente está falando do outro, porque às vezes a outra pessoa, muitas das vezes, a pessoa está cansado e sobrecarregado. Só Deus tira esse peso. Só Deus tira essas angústias, tristeza e por aí vai. Deus é o dono da cura. Deus é o dono de tudo. É por isso que a gente tem que ter amor. O amor gera consideração. Quando a pessoa ama de verdade, porque ele diz assim, se o verdadeiro amor é de verdade, tem coisas que você sabe, mas não fala para poupar aquela outra pessoa que fez aquilo e fez aquilo ou é aquilo que você não gosta. A gente poupa. Tem que poupar. Tem que poupar. Para ganhar a alma, para a gente ganhar uma vida para Jesus, a gente tem que ter sabedoria, né? Tem que ter sabedoria. E como a gente vai usar essa sabedoria que Deus deu? Poupando vidas. Porque uma restauração, quando Deus faz uma restauração, não é de uma hora para outra. Porque Jesus precisa, sabe de quê? Jesus precisa. Aquela pessoa colaborando com Jesus. E tem gente que não colabora com Jesus. Não colabora na sua libertação. Não colabora nas vontades de Jesus para dentro da vida daquela pessoa. E por isso que às vezes demora. A cura ou a libertação demora em certas pessoas porque a pessoa não abre o seu coração, não quer abrir a sua mente, os seus ouvidos não querem ouvir, não querem fazer a vontade de Deus. Por isso que demora a libertação ou a cura exata. Porque Deus, ele continua curando, Deus, ele continua libertando, Deus faz tudo. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é uma Bíblia sagrada, porque houve sangramento no corpo de Jesus Cristo que correu. No corpo dele correu na cruz, mas ele não está mais na cruz, né? Ele está vivo entre nós. E correu também a água que caiu, né? Porque o sangue dele parou até de ser sangue. E a gota do sangue caiu no chão. Para confirmar na terra que o propósito que ele veio para a terra fazer foi feito. Um verdadeiro sacrifício. Ele não deixou nada pendente.
Ele fez a parte dele. Agora ele quer dizer o seguinte: se eu fiz a minha parte, cadê a sua? Cadê a sua de colaborar com Deus e com o próximo? É porque a cruz significa o seguinte: botou na cruz, eles botaram, né? O povo botou Jesus na cruz, solta Barrabás e prende Jesus. Prende o inocente e solta o ladrão. Barrabás riu. Onde está Barrabás nesse momento? No inferno. Não, o Barrabás ele está no inferno porque ele não creu em Jesus e não aceitou Jesus naquela ocasião. Está no inferno. Ele riu lá, agora ele está chorando no inferno. Até a volta de Jesus, que ele vai voltar. Primeiro ele vai ressuscitar os mortos, depois ele vai ter uma grande conversa com todos que ele criou, que está vivo. Por isso que na Bíblia diz que ele é Deus dos vivos e Deus dos mortos. É verdade. Está na Bíblia, está valendo. Então, o povo tem voz? Tem. O povo tem voz? Tem. Mas ele diz assim, foram 3 na cruz. Eu estava numa passagem, agora estou indo em outra. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque o Espírito Santo trabalha. No meu corpo, ele fica à vontade. Porque ele sabe de onde ele me tirou. Eu sou dependente de Jesus. Dependente porque eu amo Jesus Cristo. Tem que amar. Ele diz assim, foram 3 na cruz. 3. Jesus no meio e aqueles 2 ladrões que estavam lá porque cometeu o que cometeu. Né? E aquele outro ladrão se arrependeu. Tem que arrepender, tem que se arrepender. A pessoa tem que se arrepender das coisas que faz para Jesus também operar. Tem que ter o verdadeiro arrependimento. E se arrepender de fato, de verdade, Jesus entra e resolve qualquer tipo de causa, qualquer tipo de situação. Ele faz isso, Deus faz. Então aquele homem que estava do lado de Jesus falou, Jesus, lembra-se de mim. E Jesus falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus cumpriu a palavra dele. O homem se arrependeu e foi salvo. O outro foi para o inferno. E esse ladrão falou para aquele outro homem, nós estamos aqui porque eles cometeram o que cometeram. Só que Jesus não cometeu coisas inconvenientes. Mas o ladrão foi salvo. Ele quer dizer o seguinte, a pessoa, ele deixa bem claro, isso é o Evangelho. A pessoa pode cometer, às vezes não é para cometer, né? Não é para cometer coisas inconvenientes, mas às vezes comete. Mas ele deixa bem claro nessa passagem, ele deixa bem claro o seguinte, que se a pessoa se arrepender de fato, de verdade, e reconhecer que Jesus é Jesus, e querer viver com Jesus, a pessoa vai fazer a vontade de Deus e Deus vai estar ali com aquela pessoa. Mas antes disso tudo, tem que se arrepender dos seus pecados. Parar de mentir e falar a verdade, né? É isso. E parar de fazer coisas inconvenientes. Aí Deus entra. Aí Deus faz o que Ele quer fazer, o que Ele tem que fazer. E Ele sabe trabalhar. O Pai, o Filho, o Espírito Santo sabe trabalhar como ninguém. É um estalo de dedo para Deus fazer. É um estalo de dedo para Deus fazer o que Ele quiser fazer. Mas muitas das vezes, como eu já disse, tem propósito. Tem propósito. O propósito é o seguinte, ele vai dar um milagre na hora que ele quer, no momento que ele quer. Na hora quando ele ver dentro da pessoa, bom, aquela pessoa está apta. Eu já trabalhei dentro da vida daquela pessoa. E aí eu vou dar
o que eu tenho que dar. É assim que Deus faz. Mas se Ele trabalha desse jeito, quem pode impedir? Por isso que Jesus disse, agindo eu, agindo quem? Deus. Quem impedirá? Fica essa palavra, fica para uma reflexão. Temos que refletir? Temos. E a reflexão que fica dentro do nosso cérebro é a melhor reflexão da maneira que a gente está agindo. Porque Deus já conversou muito comigo. Muito, muito, muito mesmo. E quando Deus me ensina, já me ensinou. Está tudo ensinado. Agora Ele cobra de mim, o seguinte. Agora eu espero de você que você fale o que eu fiz para você, o que eu te ensinei. É porque a gente tem que falar. Não podemos esconder o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é as claras, é a luz da claridade. Então temos que dar testemunho? Temos. Temos que falar o que Deus fez? Temos. Aí Ele cobra de mim daquilo que Ele me entregou e que eu tenho que passar adiante. O que você tem que passar, sério? O que Deus me entregou. Experiências com Deus. Testemunho com Deus. Palavra de Deus. Força, uma força total que habita de Deus. Essa força total habita dentro de Deus, mas habita também dentro do espírito de quem crê em Deus. Uma força total, que essa força total nunca vai deixar a pessoa ter o cansaço espiritual, como foi falado em Mateus. Ele diz, essa força total que eu entreguei para você, se você quiser, você pode passar adiante. No mundo de Deus, no mundo espiritual, tem segredo? Tem. Ele revelou? Revelou. Ele falou? Falou. Ele ensinou? Passa para frente o que ele te ensinou. Porque Jesus, o pão, ele é o pão da vida, Deus é. E o pão tem que ser dividido. Nada pode ser só para si. É verdade, nada pode ser para si. A ideia que ele deu, agora você vai evangelizar, você vai falar de mim, de Deus. Fala também aquilo que eu já fiz sobre você, sobrenatural. Você não reclama mais, né? A Alicéia não reclama mais, não. Tá bem alimentada, né? Tu mesmo, bem alimentada. Não tem mais reclamações? Não tem mais. Aí ele diz, passa adiante. Porque tem muita gente sofrendo. Mas aí eu falo para Deus, muitas pessoas, a gente sempre tem a mania do ser humano, de falar assim. Tem pessoa que não crê, tem pessoa que não dá crédito. Mas ele diz, você fale a sua parte. E a parte de Deus ele cumpre, a parte de Deus ele faz. Aí eu falo, tá bom. O importante, que eu acho nessa conversa toda, é que ele fez na minha vida. E se ele fez na minha vida, ele pode fazer também. Isso se a pessoa cooperar. Se a pessoa deixar, se a pessoa quiser, tem que querer. Ele faz na vida de qualquer um. Porque o cansaço sai e nunca mais volta para dentro de um corpo da pessoa. Nem o cansaço e nem o peso e nem as cargas. Sobrepeso, né? O peso espiritual. Ele diz, vinde a mim e eu te aliviarei.
Ele vai livrar a pessoa, realmente ele livra. E vou tirar o peso, Deus fala, né? Ele vai tirar o peso. Olha, quando a alma é leve, vai tudo bem dentro dessa alma. Ele quer fazer almas hoje em dia, que o Espírito Santo está me dando aqui. Ele quer fazer almas que está dentro do corpo da pessoa. Essa alma realmente ele quer para ele ser uma alma leve. Mas para a alma ser leve, o Espírito qual Deus assoprou, que também está dentro do corpo, quer que Deus quer que a pessoa obedeça a Jesus. Faça a sua parte de oração, de jejum e de alimentação dentro de uma palavra, dentro de uma Bíblia. Porque quem pode te alimentar, um bom alimento, é a Bíblia, é Deus e a pessoa buscando, de fato, de verdade. Eu agradeço a minha rica oportunidade, que o Espírito Santo me ajudou e continua me ajudando muito. Eu sou muito grata a Deus. Mas tem pessoas gratas e tem pessoas ingratas. Mas Jesus diz, se você falar, está falado. E se você falar naquele grande dia, eu vou apontar que você falou, mas eles não ouviram. Que na mesa do tribunal, um por um, vai ser julgado. Na mesa do tribunal. Aí Deus falou, eu não sou paciente. Deus tem a paciência total, né? Deus tem a paciência total. Essa paciência Ele me deu também um pouco. Eu não tinha muita paciência não, mas eu pedi a Deus, Ele deu. Então Ele fala, não importa nem a hora nem o momento. Cada um será julgado pela mão de Deus vivo. E aí a pessoa vai ter que esperar a sua vez. Espere sua vez, que a sua vez vai chegar do próprio Deus falar o que Ele tiver que falar. Aqui na terra, Deus vai falar, e também no grande dia que Ele se encontrará com todos aqueles que Ele formou e criou, porque Ele cria. Eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. E é necessário toda pessoa ter paciência um com o outro. É necessário. Ter paciência com criança, ter paciência com jovem, ter paciência com a meia-idade, ter paciência com os idosos. É uma virtude que está em Deus, que nós temos que pegar essa virtude e colocar dentro da nossa vida, a paciência. Porque Jesus não é agitado. Ele diz que Ele é manso, Ele diz que Ele é calmo. Ele diz que Ele é manso, Ele é calmo, Ele é humilde. E o diabo como ele é? Satanás é miserável. O diabo, ele não vale nada. Ele é um espírito violento. Ele é um espírito que veio para fazer muita coisa ruim, criado pela mão de Deus. Porque Deus ele fala assim, eu crio e desfaço o mal. Ele desfaz o mal. Porque, claro, ele mesmo fez esses demônios malditos. E só são demônios porque ele criou. Mas ele falou, eu criei para ficar no abismo. Eu criei para ficar no largo de fogo e enxofre. Mas todos aqueles que não obedecem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não der ouvido, ou não der crédito para Deus, e para aqueles que Deus escolheu, que são chamados e são escolhidos, infelizmente, o desobediente e aqueles que não crê vai parar lá, aonde é a morada do mal. A morada do mal é no inferno. E a morada de Deus, que Deus fez para Ele e para todos que creem em Deus, porque tem que crer em Deus, vivo, é no paraíso. Que maravilha, né?
Mas a salvação é tomada por muito esforço. A pessoa tem que se esforçar em tudo, inclusive manter a salvação intacta. Uma mente intacta. Um coração intacto. Um olhar limpo, puro, intacto. Um ouvido bem intacto para ouvir a trombeta tocar. Tem que fazer isso, o cristão tem. Se lavar todos os dias no sangue do Cordeiro para estar limpo e pronto para entrar na porta estreita. E Deus faz isso. Mas Ele faz assim, a responsabilidade não é só de Deus, mas também do ser humano. Temos que ser como criança, a inocência de uma criança. A criança é pura, né? Por isso que o diabo, miserável, o diabo não gosta. Os demônios odeiam criança porque sabem que são representantes, né? As crianças são representantes de Deus por causa da pureza, por causa da inocência. E é por isso que ele diz assim, todo ser humano tem que tratar as crianças bem, muito bem. Porque naquele grande dia ele vai falar. Mesmo que a pessoa às vezes tratou a criança mal, se arrependeu, né? Tem que ter o arrependimento, se arrependeu. Me arrependi, né? Pediu perdão a Deus, se arrependeu. Mas dependendo da situação tem a consequência, porque teve a consequência para Davi. E a consequência existe. Existiu para Davi. Deus não tirou o Espírito de Deus sobre Davi. Não tirou. Ele continuou com o Espírito de Deus. Mas teve grande consequência para Davi. Isso é para ficar notório hoje em dia para a gente. Que mesmo pedindo perdão a Deus, mesmo chorando, vai haver. Dependendo da situação, o que a pessoa fez, vai haver a consequência, porque existe a consequência. E existe também a correção de Deus. Foi por isso que Deus ele fez, criado, Constituição criada por Deus, as leis estão aí. Criada por Deus para exercer em cada país, no Brasil, em cada país, tem que exercer a sua função, que tem que ser exercida, porque isso também vem de Deus. É bíblico, baseado que está na Bíblia. Segue-se adiante o que está dentro de uma Bíblia. Porque Deus é muito justo. É muito justo. É tão justo que a base dele é o trono dele dentro dessa justiça. Eu agradeço a minha rica oportunidade, que até aqui Deus permitiu que eu falasse o que tinha que falar, o que tem que ser falado porque Deus, Ele quer que as pessoas ouçam, entendam e pratiquem as boas coisas que vêm da parte do Senhor. Beijo, tchau, até a próxima.